Muitas dúvidas surgem quando o assunto é cortejo de casamento, principalmente se os noivos não contarem com uma assessoria, com um cerimonial. Quantos padrinhos deve conter o cortejo? Os meus pais são separados? Os meus avós podem participar? Minha madrasta, meu padrasto, tem um tio muito querido, um irmão mais velho, e o meu cachorrinho pode entrar na igreja? Esses são um dos assuntos que nós vamos abordar hoje no vídeo Dicas da Tia Lina. Todos os convidados do seu casamento são especiais, mas existe um grupo de pessoas que são mais especiais ainda. São as pessoas que compõem o seu cortejo de casamento. Quem são essas pessoas? Os pais, os padrinhos e madrinhas, as crianças, as demoiselles. E qual a função de cada uma delas? Nós já conversamos aqui sobre as crianças. Tem um vídeo aí, uns 2 vídeos atrás que eu postei, que fala sobre as crianças, qual a idade ideal, qual a verdadeira função de cada uma delas. As igrejas são instituições religiosas que muitas vezes, na maioria das vezes, têm regras especiais. Então, quando você for escolher o local onde você vai se casar, notadamente se for em um templo, em uma igreja, é importante conversar sobre alguns aspectos. Por exemplo, quantidade de entradas, o rito litúrgico, a quantidade de padrinhos, as músicas a serem escolhidas, se existem algumas restrições quando se refere a esse assunto. Falando sobre padrinhos, é importante ver o local, não só na igreja, mas o local onde você vai se casar, onde você pretende se casar, e conversar com a sua decoradora, a sua cerimonialista, sobre a estrutura do altar, quantas pessoas comportam ali. É claro que esse aspecto ele não é determinante na escolha do seu número de padrinhos, mas é bom você já prever isso para depois não ter um problema posterior, como a adequação de muitos padrinhos naquele espaço pequeno, por exemplo. Quando os noivos optam por casar em locais que não é na igreja, como o próprio buffet, ou em céu aberto, numa chácara, enfim, ele tem a possibilidade, o casal tem a possibilidade de incluir elementos diferenciados no cortejo, de fazer uma cerimônia mais com a cara do casal, escolher músicas que fazem parte da história do casal. E assim o casamento fica mais leve e mais despojado, né? É muito comum, por exemplo, hoje em dia os noivos entrar com o pai e a mãe, a noiva entrar com o pai e mãe, o noivo entrar com o pai e mãe, os avós levarem as alianças, né? Assim como incluir, no caso de pais separados, a figura do padrasto e da madrasta, a figura dos padrinhos. Tradicionalmente, os padrinhos são casais, padrinhos do noivo e padrinhos da noiva. São aqueles amigos ou familiares que acompanharam a história dos noivos. Tradicionalmente, os casais se dividem quando chegam no altar. Os padrinhos do noivo se posicionam do lado direito, que é o local do altar onde estão os familiares e padrinhos do noivo, e os padrinhos da noiva e familiares se deslocam para o lado esquerdo. É muito usual hoje em dia a gente usar um tipo de cortejo americano que os casais entram lado a lado e quando chega a um determinado ponto cruzam o altar e os rapazes ficam se posicionando do lado direito ao lado do noivo e as meninas do lado esquerdo ao lado da noiva. Isso é muito comum quando os casais não são casados. É uma forma de que os pares dos padrinhos, na vida real, vamos dizer assim, não fiquem tão enciumados, porque isso acontece também. Às vezes você quer convidar uma amiga e não quer convidar o esposo da amiga, né, para ser padrinho. Aí você me pergunta, mas tia Lina, isso é errado? Como é que funciona isso? É uma questão de muito bom senso. Existe um ditado que diz que às vezes você precisa adorar o santo pelo altar. Portanto, observe bem se você vai convidar a sua amiga, se ela é casada, se não seria conveniente e interessante, de bom tom, você convidar também o rapaz, o esposo da sua amiga. Tá? No caso de casais, então, que não são pessoas solteiras, que não são casadas, não há problema nenhum. Existe também a figura das demoiselles, aquelas amigas solteiras da noiva, que não necessariamente, né, não entram em pares, mas entram as meninas, as amigas, às vezes 4, 3, 5, não importa se é um número ímpar ou par, elas ficam lindas no altar, adornando ali, na maioria das vezes elas ficam de pé, trajando vestidos
mais ou menos com a mesma semelhança, ou de cores, ou de estampas, e fica bem bonita a participação das demoiselles. São geralmente amigas da noiva, primas solteiras. E fechando o cortejo, tem o cortejo de entrada, que finaliza com a entrada da noiva, é claro que tradicionalmente, e essa é uma das tradições que dificilmente é quebrada, a não ser também, sabe o que acontece às vezes? O menino, o pajem, ou quem vai conduzir as alianças, entram na metade do cortejo. Já viu sobre isso? Tá meio que na moda isso, né? Mas tradicionalmente, a última pessoa a entrar no local da celebração, seja na igreja, ou no local fechado, ou no local aberto, enfim, é a noiva. Então, depois que a noiva entra, ninguém entra mais. É como se fosse a autoridade máxima do evento. Mas está muito na moda dos pajens ou as damas entrarem com as alianças ali no meio da celebração, dama surpresa ou pajem surpresa. É importante também falar sobre o cortejo de saída. Não é só entrou todo mundo e ok. Não, até porque o cortejo é uma das partes mais tensas da celebração, sabe? E quando inicia o casamento, tudo inicia com o cortejo. O rito do cerimonial em si, né? O rito protocolar, ele inicia com o cortejo. Então é um momento bem tenso, não só para os profissionais que estão envolvidos, mas entraram todos. E aí a noiva dá aquela respirada no altar, já posicionada ao lado do seu noivo, tem todo o rito da celebração e ao final nós temos o cortejo de entrada, o cortejo de saída, que via de regra é o inverso do que aconteceu na entrada, mas é preciso observar alguns detalhes, né? Por exemplo, para fazer toda a estratégia, todo o esquema de registros fotográficos no altar, onde vai ficar primeiro, quem vai ficar do lado do noivo, quem vai ficar do lado da noiva, como é que nós vamos compor esse altar, tudo isso tem que ser discutido anteriormente no ensaio. E existem alguns elementos que deixam o cortejo de saída assim, ó, inesquecíveis. Tradicionalmente era aquela chuva de arroz, vocês sabem, né? O arroz que significa felicidade, fertilidade para o casal. Hoje em dia nas igrejas dificilmente a gente pode usar chuva de arroz, porque os casamentos normalmente acontecem no sábado à noite. E no domingo pela manhã tem aquelas missas que vão aquelas senhorinhas, as beatas para a igreja. E o arroz, ele pode fazer com que as pessoas escorreguem no piso. Então, normalmente as igrejas não autorizam o uso de chuva de arroz. Mas nós temos outros elementos que deixam o cortejo de saída, essa saída da igreja, a saída do local da celebração, maravilhosa, né? Como, por exemplo, o show pirotécnico de fogos, os sparklers segurados pelos padrinhos, temos ainda bolinhas de sabão, o sky paper ou chuvas de papel picado e ainda o teto de aço, como é no caso de casamentos de oficiais. Sabe, assim, os oficiais, os colegas, todos bem trajados, que levantam as espadas e fazem um túnel de aço para que o casal passe embaixo. É uma cena muito linda. Eu já fiz um casamento em que nós tivemos um teto de aço composto por 42 militares e foi assim espetacular. Essa foi a dica da tia Lina de hoje, falando sobre cortejos de casamento. Se você tiver alguma dúvida, algum caso especial na sua família, conversa comigo, pergunta aqui nos comentários que eu posso esclarecer no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, boa noite, boa tarde, bom dia, quem sabe, e até a próxima.